Quantas vezes você já pesquisou as diferenças entre o Nullish Coalescing Operator e OR Operator? Várias, né? Eu acho que vale a pena você parar alguns minutos e de fato aprender como eles funcionam para você não precisar pesquisar mais, beleza? Então vamos lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje, nosso papel aqui é te ensinar de fato, tá, as diferenças entre o OR Operator, que é esse operador aqui, e o Nullish, tá? Para você ficar mais familiarizado, é esse operador aqui que eu tô falando, tá? Existem algumas diferenças bem importantes entre os dois e eu sei que causa muitas dúvidas, principalmente para a galera que está começando, mas não só para quem está começando, tá? Então tem muitas pessoas aí que já são mais experientes e ainda se confundem com esses dois operadores aqui, beleza? Só que eles têm uma diferença bem importante entre eles, tá? Que podem causar bugs que vão ser difíceis de encontrar caso você não tenha, de fato, o entendimento de como eles funcionam, tá? Então, por isso que é tão importante você entender isso. Esse é um problema muito comum, tá? Que a gente quer sair fazendo ali o mais rápido possível, então você abre lá uma aba nova no seu navegador, a cada dúvida que você tem, né? E você pega a primeira resposta que resolve o seu problema. O problema disso, de fazer isso, é que quando você se deparar com esse problema de novo, semana que vem, você vai ter que fazer a pesquisa novamente, tá? Então hoje a gente vai mudar isso, tá? Hoje a gente vai, de fato, aprender sobre esses operadores aqui com 7 exemplos, né? Na verdade vão ser 8, tá? Então eu vou te passar aqui primeiro pelo OR, pra gente já tirar ele do caminho, depois a gente vai focar no Nullish Coalescing Operator, que a partir de agora eu vou chamar só de Nullish, tá? Pra não ficar falando esse nome inteiro toda hora. E o último, cara, o último exemplo aqui é insanidade. Então a gente vai gradativamente aumentando o nível de dificuldade aqui dos exemplos, tá? Até chegar no último aqui que é loucura. Quero ver quem vai acertar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O operador OR, né? Então é um operador lógico, né? Como o E comercial aqui, dos dois comerciais. Então os dois lados aqui eles têm que ser, né? Os dois lados do operador aqui eles têm que ser verdadeiro, né? Para poder essa expressão inteira ser verdadeira, o OR precisa ser um dos lados. Só que aqui existe um pulo do gato bem importante, tá? Que são os valores que são considerados false. Isso, exatamente, false com y no final, tá? Dentro do JavaScript, tá? E que valores são esses, tá? E por que isso é importante? Você vai ver por que isso é importante. Os operadores, basicamente, a gente tem os valores, né, que são considerados false dentro do JavaScript, basicamente é o próprio false, né, o false, 0, uma string vazia, null, undefined, o not a number, né, not a number, tá? Então esses são os operadores aqui, os operadores não, perdão, os valores que são considerados valores false dentro do JavaScript, beleza? Você vai entender por que isso é importante agora. Imagina o seguinte, ó, a gente tem uma string vazia aqui, certo? E aí eu quero fazer uma comparação aqui, ó, para definir, por exemplo, um default value. Lembra dessa palavra, default value, que ela vai ser bem importante daqui a pouco. Mas a gente tem essa operação aqui, né? Então, se isso daqui, né, vai ser isso aqui ou a string hello, certo? Nesse caso aqui, qual que vai ser o resultado desse result empty string? Vamos comentar o restante aqui. Se a gente rodar esse camarada, olha o que a gente vê aqui, tá? Eu não salvei, né? Então ele tem o hello. Por quê? Porque essa string vazia ela é considerada false, né? Ele é um valor false dentro do JavaScript, certo? Então o operador OR ele trata esse valor false como de fato falso, certo? Então como esse lado aqui ele vai ser falso, então ele já vai pegar automaticamente o lado direito, tá? Isso aqui é importante porque isso aqui pode causar muitos bugs. Por exemplo, imagina que você tem que considerar o valor 0 ou tem que considerar uma string vazia. Você não consegue fazer isso com o operador OR, certo? Daí que surge a necessidade da gente ter o operador Nullish, perfeito? Que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? Então aqui o mesmo esquema. Então se você tem um valor 0, o valor 0 é considerado false, certo? Então false OR 42, então o resultado vai ser 42.
Aqui já vai ser diferente, né? Então aqui o resultado aqui vai ser true, certo? Então eu vou descomentar isso daqui. Eu vou comentar o de cima. Certo? Então aqui a gente já tem uma string que de fato tem um valor, então ele não vai atribuir o default aqui, vamos dizer assim. Perfeito? Então, beleza. Acho que a gente já entendeu o operador OR, tá? Agora a gente vai pro nullish. Primeiro exemplo do nullish aqui. Aqui a gente tem um valor nulo, certo? Nulo ou, né? Vamos considerar ou aqui, tá? Mas é o operador nullish. Default. Qual que vai ser o resultado disso aqui? Obviamente, default, certo? Por quê? Porque o operador nullish, ele considera apenas valores que são nullish, ou seja, o null e o undefined. Qualquer outro valor que não seja esses dois, null ou undefined, eles vão ser considerados aqui na expressão, certo? Guarda isso que nos outros exemplos a gente vai precisar desse entendimento, tá? E a gente vai consolidar eles agora. Bom, aqui a gente tem uma string vazia, certo? E aí, se não tivesse se esse lado da operação que ele for falso, né? Não é bem se ele for falso, você entendeu, mas a gente vai ver isso aqui agora para quebrar já essa diferença entre o OR e o nullish, tá? Operator. Aqui nesse caso, eu vou colocar aqui 2.js. Ele imprimiu aqui uma string vazia, tá? Não dá pra ver porque obviamente está vazia. Mas ele imprimiu a string vazia, porque ele não considera a string vazia como false, certo? Então ele de fato ele considera esse valor aqui de uma string vazia. Então por isso que ele printa a string vazia aqui pra gente, tá? Então ele não atribui o default, certo? Então se eu tivesse tirado aqui, por exemplo, e colocasse aqui, por exemplo, null, aí ele já vai atribuir a string default, certo? Se fosse undefined, ele teria feito o mesmo resultado. Agora, como era uma string vazia, aí ele printa pra gente a string vazia, certo? Isso aqui é importantíssimo você entender, tá? Bom, continuando, a gente tem agora uma combinação, né? A gente pode fazer algumas combinações aqui do nullish, né? Com o chaining operator, tá? Que é esse camarada aqui. Então tem esses nomes aí, são importantes você entender esses nomes, tá? Provavelmente você já usou esse tipo de operador aqui. Provavelmente você não sabia o nome, né? Mas você já usou. Então aqui, ó, o que acontece? A gente tem aqui o objeto undefined, objeto user, tá? E esse user ele tem ali o name, né? Então vou ter que quebrar ele aqui, certo? Vou quebrar ele aqui. Então a gente tem o user aqui com o name, tá? Então eu vou vir aqui. E aí eu vou comentar essa linha de baixo. Então ele vai imprimir pra gente o junior, certo? Então tem a propriedade name, vai mudar tudo ali para to uppercase. Se não tivesse, ele ia aparecer aqui o default. O nullish operator, ele basicamente, o propósito dele é exatamente esse. Ele é prover, o propósito principal dele é prover um default value em caso da variável ali ela poder retornar um valor null ou undefined, ou seja, nullish, certo? Então toda vez que a gente precisa prover algum default value, a gente vai utilizar o nullish operator. Show? Beleza. Agora, nesse caso aqui de baixo, vou até comentar o daqui de cima. O que você acha que vai acontecer? Porque a gente está acessando a propriedade e-mail. Essa propriedade e-mail, ela não existe aqui dentro do nosso objeto, certo? Então vamos lá. Certo? Como não existe, e aqui vai ser null, certo? Se eu desse um console nesse camarada aqui, você vai ver que ele vai retornar pra gente null, undefined, no caso, né? Então vamos fazer o seguinte. Só para eu te mostrar aqui, ó. Então se a gente fizesse isso aqui, salvasse, ele vai retornar pra gente undefined, porque de fato esse objeto aqui ele não existe, certo? Como esse objeto ele não existe, então esse lado da expressão ele vai ser undefined. Se for undefined, ele vai exibir ali o resultado ali, né? O valor da direita. Guarda isso, tá? Guarda isso. Então, se esse lado for undefined ou null, ele vai retornar o valor da direita. Isso vai ser importante daqui a pouco no último exemplo que eu vou te passar ali, que ele vai, cara, vai explodir sua cabeça, véio.
Bom, fechando aqui, vamos lá para o próximo exemplo, tá? Então, ó, aqui começa a complicar um pouquinho, tá? Porque agora a gente vai utilizar os parênteses, né? Os parênteses aqui na expressão, ele pode alterar a ordem de precedência dos operadores, tá? Então, os operadores aqui, qualquer outra linguagem, existe uma ordem de precedência de execução entre eles, tá? Então, alguns têm mais prioridade, outros têm menos prioridade, mas quando você coloca os parênteses, você muda essa ordem de precedência, beleza? Então, é importante você entender isso. Bom, aqui, null ou undefined, vai retornar o quê? Undefined nesse caso, né? Porque esse lado aqui ele vai desconsiderar, então ele vai automaticamente retornar o lado da direita. Undefined, isso daqui vai retornar pra gente o quê? Exatamente, pô, deixa o like aí, se você não deixou o like no vídeo até agora, pô, tá curtindo o vídeo aí, já aprendeu algumas coisas novas, já deixa o like aí, beleza? Bom, por que isso aconteceu, né? Se a gente der um console nisso aqui, tá, eu vou até comentar esse lado aqui de baixo. Ele vai retornar pra gente undefined, igual exatamente o que eu te falei, tá? Porque como ele vai verificar primeiro aqui o lado da operando aqui da esquerda, né? A expressão da esquerda. Considerou a expressão da esquerda, a expressão da esquerda, ela é undefined ou null, ela vai retornar automaticamente a expressão da direita. Nesse caso aqui, a expressão é undefined, então fica meio contraintuitivo, né, à primeira vista, isso aqui. Mas segura aí que a gente já vai ver mais exemplos sobre isso, tá? Então vamos lá. Exemplo 5. Exemplo 5 a gente pode passar alguns default values por parâmetro, tá? Para ou parâmetro, né? Nesse caso aqui, certo? Então vamos lá. Se eu fizesse assim, o que você acha que vai acontecer? Se você deixou aí nos comentários que é o valor 10 que vai sair, você acertou, tá? Por quê? Como não passei nada, ele veio undefined. Undefined, a gente já sabe que ele vai desconsiderar isso daqui e vai retornar a expressão da direita. Perfeito? Agora, se eu passar algum valor para ele, aí ele retorna o valor que eu passei, certo? E aqui existe outra forma de fazer isso, né? Então, você que já está mais acostumado aí, você já sabe, eu utilizo bastante aqui nos vídeos aqui do canal, existe uma outra forma de fazer isso aqui, que é passando já o default aqui direto no parâmetro, tá? Então aqui nem precisava de eu fazer esse tipo de coisa, daria para fazer dessa forma, tá? O resultado aqui vai ser exatamente o mesmo. Beleza? Fechou. Vamos lá para o nosso penúltimo exemplo, cara. Já vamos chegar na insanidade, né? Vamos lá. A gente tem agora um objeto, produto aqui, que tem um price 0, por exemplo, tá? E aqui o que acontece? Vamos lá. Vou deixar já no gatilho aqui. E aí, ó, a gente tem um default price, certo? Então, se esse valor ele for 0, então eu vou atribuir para ele já já acabei de te dar a resposta, né? Mas e se o valor aqui te der a resposta, será que tá certo? Será que tá errado o que eu falei? Vamos lá. Aqui, ó, se esse lado aqui ele for, deixa nos comentários, se ele for null ou se for undefined, ele vai retornar esse lado da direita, certo? A expressão da direita. Mas nesse caso aqui é 0, certo? Então o que eu espero que vai sair aqui nesse price aqui, nesse default price? O valor 0. Exatamente, certo? Por quê? Porque o 0 ele é considerável, tá? Ele é considerado, ele é um valor que é considerado. O único valor que vai fazer o knowledge collection, nome difícil. O operador knowledge, os únicos valores que vai fazer ele retornar a expressão da direita vai ser null ou undefined, certo? Diferente do OR. Se fosse o OR aqui, só pra gente ver, se fosse o OR, aí ele ia retornar pra gente o quê? O 42. É aqui que mora o problema que eu tava falando pra vocês no início do vídeo, tá? Por isso que é bem importante você entender a diferença entre os dois, entender esses detalhezinhos da linguagem, por exemplo, os valores false com Y no final, certo? Por causa disso daqui, ó. Porque, cara, isso aqui muda tudo. Você viu que mudou totalmente o resultado. Então, se você espera um resultado e tem outro, e você não tá ligado na diferença entre os operadores que você está utilizando,
Isso aqui vai causar bug em produção e você vai demorar demais, às vezes tempo demais, para poder encontrar onde estava o erro, beleza? Vamos voltar aqui pro Nullish, tá? E aí agora eu quero ver o resultado da expressão de baixo, tá? Então, vamos lá, de novo, ó, a gente está acessando uma propriedade aqui que ela não existe, tá? Então, o que você acha que vai acontecer aqui? Ele vai retornar para a gente o default, né? Então, a gente está setando um default value aqui, caso essa propriedade aqui, caso essa expressão retorne para a gente um undefined ou um valor nulo. Perfeito? Bom, agora a gente chega no exemplo de insanidade total. Já deixa nos comentários o que você acha que vai sair dessa expressão louca aqui, tá? Aqui a gente tem vários conceitos que a gente viu ao longo do vídeo, tá? Então a gente tem o operador OR, tem o operador nullish, tem o ternário aqui também, inclusive, certo? Então a gente tem um ternário, tem os parênteses aqui que alteram a ordem de precedência dos operadores, certo? Então já deixa nos comentários aí o que você acha que isso aqui vai retornar, beleza? Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e ative o sininho para você receber os vídeos todas as semanas, beleza? Todo dia tem vídeo novo aí. Então, cara, você que tá aqui até agora, te agradeço demais, você ajuda demais o canal a continuar crescendo, beleza? Então é isso, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Você achou que eu não ia te passar o resultado, né? Então vamos lá. Sei que você tá curioso aí. Isso aqui vai retornar o nulo, certo? Por quê? Vamos lá. Se você ficou até o final desse vídeo, cara, já deixa nos comentários aí, porque você é diferenciado, tá? Porque geralmente a galera, quando chega o finalzinho ali, ou antes do final, a galera já tá saindo. Então vamos lá, ó. Aqui a gente já descarta essa expressão aqui da esquerda, perdão, certo? Por quê? Null ou alguma coisa, então vai ser alguma coisa. Então isso aqui a gente já descarta. Beleza? Então eu vou quebrar isso daqui, ó. A expressão original ali de cima, então eu já vou quebrar isso daqui, ó. Vai ficar assim. Perfeito? Beleza. Aqui agora a gente vai olhar esse parênteses aqui, porque ele altera a ordem de precedência, certo? Então a gente vai olhar para dentro desse parênteses aqui. Vamos resolver ele primeiro. Undefined, e aí operador nullish e null. Então o undefined aqui, ele some, certo? Porque se do lado esquerdo tem um undefined ou null, ele já vai retornar ao lado direito da expressão. Então a gente vai ficar com null aqui. Vou até tirar os parênteses aqui, que não precisa dos parênteses mais. Agora a gente tem null. Se for null, né? Se isso aqui for verdadeiro, ele retorna undefined, senão ele retorna null. Então ele vai retornar exatamente esse cara aqui. Certo? Então, é como se fosse isso aqui. A gente tira como se fosse exatamente isso aqui. Então ele vai retornar, no final das contas, no final de toda a expressão, ele vai retornar esse valor aqui pra gente. Beleza? Então, galera, é isso. Agora sim, grande abraço, valeu e até a próxima.